Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Olá, galerinha, tudo bom? E aí, gostaram do vídeo? Deu um bom dia de uma forma diferente hoje, não foi isso? Muito bom, né? Que seja um dia abençoado. Vamos agradecer a Deus, continuar agradecendo a Deus pelo dia, né? Pela noite, pelas famílias, pelos amigos, tudo bem? Vamos para nossa revisão da atividade xerocopiada. Nossa revisão de português hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre substantivo comum e substantivo próprio, não é isso? Nós aprendemos que substantivo comum são aqueles que dão, né, nome a todos os seres da mesma espécie, lembra? E eles são escritos com as letras iniciais minúsculas. Já o substantivo próprio são aqueles que dão nome a um só ser da mesma espécie. E eles são escritos, né, com a letra inicial maiúscula. Lembra? Que é nome de pessoas, estado, país, nome de lojas. Não foi isso? Bairro. Então, esses são substantivo próprio. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade de vocês. A xerocopiada aqui é uma revisão. Vamos lá? A atividade de vocês está assim, ó. Leia as palavras abaixo e marque com P para o substantivo próprio e C para o substantivo comum. Então, vocês vão ler essas palavras aqui e vai colocar se é P para próprio ou C para comum. Já que assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivo próprios. Então, você vai assinalar só a que for todo substantivo próprio. Aí, aqui tem o terceiro. Procure no caça-palavra um substantivo comum de 5 sílabas. Então, você vai pesquisar aqui um substantivo de 5 sílabas, vai colocar aqui. 3 substantivo comum de 2 sílabas. Então, você também vai pesquisar aqui e vai colocar aqui 3 substantivos comuns. E um substantivo próprio, que também você vai procurar aqui e vai colocar aqui. Essa daqui é a atividade de vocês de português. É que tá, né, que tá falando de substantivo próprio e substantivo comum. Procure ler o enunciado direitinho para entender, para não fazer de qualquer forma. Viu? Procure ler direitinho, igual aqui, ó, no caça-palavra. Olhe direitinho o que aqui a letra A, B e C tá pedindo, para você fazer direitinho. Tudo bem? Nessa aula de matemática, nós vamos continuar com operações com números decimais. Não foi isso? Que aqui tem frações decimais e nós transformamos em números decimais, né? Na adição e na subtração, com números decimais, podemos efetuar os cálculos também, né? Com as representações em fração. Aí aqui tem 3 décimos, Ana comeu. A mãe de Ana fez um bolo de chocolate e dividiu em 10 pedaços. Então, o bolo tinha 10 pedaços. Ana comeu 3 pedaços do bolo e seu irmão, André, comeu 4 pedaços. Que fração do bolo eles comeram, então? Se o bolo tinha 10 pedaços, Ana comeu 3, então é 3 décimos. E André comeu 4, então 4 décimos. Ah, Pro, e por que esse 4 décimo? Porque décimo aqui é a quantidade, o total do bolo. E aqui é a parte que ela comeu. Então, junto, eles comeram 3 décimos mais 4 décimos. Como foi? 3 mais 4 é igual a 7. E continuou o mesmo número. Por quê? Porque é a quantidade inteira. Agora, vamos transformar ele em número decimais. Como é que a gente vai transformar? 0,7, 3 vezes 1 é 3. 0,3 mais 0, que aqui 0,4 vezes 1 é igual a 4, que é igual a 7. Vamos lá para a atividade para mostrar a vocês.
A atividade de vocês nós já fizemos, não foi isso? A1, A2, não foi? E A3, que A3 tem, né, para você, tá por extenso, para você colocar por numerais. Você precisaria, né, armar a continha e fazer. Só que, e lembrando que é número 0, vírgula embaixo de vírgula. Agora o 4, resolva a adição. Se o prof falou que é número embaixo de número, número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui tem 0,6, que é o quê? 6 décimos mais 7 décimos mais 2 décimos, vírgula 4. Não é isso? Então, como é que a gente vai fazer? Que é isso. Então, a gente vai somar, colocar aqui, resolver, armar a continha e colocar vírgula embaixo de vírgula. Aí tem a letra A, B, C e D. Aí tem o quinto. Escreva as medidas abaixo usando a representação decimal. 4 metros e 5 centímetros. Então, como é que a gente vai colocar? 4, se é 5, 0,5 metros. Então, você vai ler direitinho e responder. O sexto. Escreva os preços abaixo usando a representação decimal. 25 centavos. Como é que a gente escreve 25 centavos? Não esquecendo do símbolo do real. Não pode esquecer. Tudo bem? R$1,25. Como é que você vai escrever? Essa atividade, que é a 4, a 5 e a 6, é para a gente fazer na live. Para a gente tirar todas as dúvidas. Não tá difícil. Quando vocês começarem a treinar, vocês vão perceber que não é difícil. Tudo bem? Essa atividade a gente vai fazer na live, que é a 246, a 4, a 5 e a 6. No assunto de ciências, nós vamos continuar com conservação dos alimentos. Não foi isso que a gente aprendeu ontem? Que apesar de cozinhar ou ferver e eliminar micro-organismos presentes nos alimentos, né, e retardar sua decomposição, por isso, né, o leite ele precisa ferver. Né, a gente precisa ferver o leite. Esse é um processo de conservação que usa, né, o calor. Mas tem outros processos também de conservação, que é a pasteurização. Lembra que a gente falou um pouquinho, que é o processo criado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1856, né, que ele permite que os alimentos fiquem conservados por um tempo bem maior do que se fosse apenas cozido. Né? A pasteurização permite que alguns alimentos, como leite, iogurte, suco e queijo, durem mais tempo. Não foi isso? A gente aprendeu sobre ele. Nós aprendemos também sobre a desidratação. Não foi? A gente falou um pouquinho sobre a desidratação, né? Como é a desidratação? A gente coloca sal na carne, no peixe e deixa ali para tirar todo aquele líquido. Não foi isso que a gente aprendeu? Para tirar toda aquela água para ficar sequinho. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o congelamento. Né? O congelamento é o armazenamento de alimentos em temperatura baixa. Retarda a decomposição. Né? O congelamento, quando é feito de forma correta, conserva a quantidade dos alimentos. Aí tem essa que todo mundo conhece, né? Que é o congelamento, que os pais de vocês compram carne, frango e colocam no congelador. Esse aqui também é um método muito que todos conhecem, né? Que é o congelamento. Aí tem aqui. Você sabe por que o bacalhau é tão salgado? O sal retira a água do peixe, deixando-o seco. Né? Sem a água, as bactérias não sobrevivem no bacalhau. Com isso, ele se conserva por bastante tempo, mesmo fora da geladeira. O mesmo processo é usado na carne seca, como eu falei, né? A carne de sertão, a carne de sol. Na obtenção do leite em pó ou do café solúvel, também se utiliza o processo de desidratação. A eliminação da água é praticamente total. Então, quanto mais não tiver água, mais ele dura. Pode deixar até fora da geladeira. Né? Aí aqui tem outras técnicas de conservação dos alimentos. Né? Vamos ver aqui. Algumas técnicas de conservação dos alimentos eram utilizadas antes do desenvolvimento da geladeira, né? Do congelador, do freezer e de equipamento de pasteurização ou de desidratação dos alimentos.
A defumação é uma técnica, né, para conservar carnes. Acredita-se que a defumação de carne foi descoberta quando os seres humanos tentavam defender seus alimentos do ataque de animais e os deixavam próximo à fogueira. Com o calor, a carne desidrata e a fumaça lhe dava, né, sabor diferenciado. Lá no interior, como eu falei com vocês, onde minha mãe tem casa, meu pai compra a carne, né? Compra a tripa, não sei se você já conhece, tripa de boi. Aí ele vai, coloca um pouquinho de sal, aí lá tem um fogo, um fogão de lenha. Como é fogão de lenha? Coloca igual a fogueira. Aí ele deixa ali perto do fogo, não para cozinhar, mas deixa perto para pegar toda aquela quentura. O que é que acontece? Ela fica dura, ela fica seca, né? Esse processo também é um processo muito antigo, antes de ter a geladeira, antes de ter a pasteurização. Então eles faziam esse processo. Tudo bem? Outra técnica de conservação consiste na guardar as carnes mergulhadas em gordura, evitando a entrada de oxigênio, o que impede que os decompositores sobrevivam. As sardinhas enlatadas, mergulhadas em óleo ou azeite, são exemplos dessa técnica. Então, todo mundo conhece, né? Aquela sardinha em lata. Então, essa também é uma técnica também muito antiga também, né? Que eles colocam aqui, como tá aqui, ó. Aqui a sardinha, ela tá na água, no óleo. Né? Armazenar carnes em óleo, como a sardinha em lata, conserva os alimentos por vários anos. Então, essa aqui também é uma técnica que eles usam. Tudo bem? Aí tem a conserva de vinagre utilizada para vegetais, torna o ambiente muito ácido, impedindo a sobrevivência de fungos e bactérias. Frutas cozidas e mantidas em calda de açúcar também são uma das formas de conservação. É que tem essa conservação aqui, ó, que essa conservação de alimentos eles colocaram no vinagre para não perder. Já aqui, ó, as capotas de doce também são uma forma de conservação de frutas. Então aqui já é com vinagre, né? É um tipo de conservação que eles fazem com vinagre. Já aqui já é uma conservação que eles fazem com açúcar. E tem a pimenta também, né? Que a pimenta a gente faz a conserva da pimenta, coloca ali e ela fica intacta, gente. Ela não fica podre, ela não fica ruim. Você coloca óleo, azeite, não é óleo, é azeite, né? E ela fica ali conservada por um bom tempo, viu? Eu vou mandar um vídeo para vocês falando direitinho sobre conservação, né? Vocês vão fazer direitinho e vocês vão responder essa atividade aqui agora. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui o sétimo. O que são alimentos industrializados? Dê exemplo. O sétimo. O oitavo. Copie o nome dos alimentos, classificando-os de acordo com a origem, vegetal, animal ou mineral. Então, você vai ler aqui, vai ver aqui, ó, vegetal, animal, mineral, vai colocar aqui. E o nono, assinale o que devemos observar ao adquirir o alimento. Então, você vai ler isso aqui direitinho e vai marcar. Então, só é o 7, o 8 e o 9. Tudo bem? A atividade de vocês só é essa. E o vídeo que eu vou colocar para vocês, muito bom, que vocês vão gostar. Beijos, até amanhã. A conservação de alimentos. A primeira necessidade do homem foi a de se alimentar, e por isso procurou meios de prolongar a vida útil dos alimentos. Devido às épocas de escassez de alimento, o homem passou a procurar formas de conservar os alimentos para ser consumidos em um futuro próximo. Os métodos de conservação de alimentos, ao longo da história da humanidade, acompanharam e permitiram o desenvolvimento do homem. Foi devido ao desenvolvimento da preservação dos alimentos ao longo da história que o homem atingiu o nível tecnológico de hoje. Os primeiros métodos para a conservação dos alimentos foram os naturais, como fogo, gelo,
sal. Ainda no período neolítico, foram descobertos outros meios de conservação natural dos alimentos, não menos importantes como mel e gordura animal. Com o avanço da tecnologia e das necessidades, surgiram outras formas de conservação de alimentos. Fumagem. Os alimentos são expostos ao fumo durante um certo período de tempo. Este fumo, ou fumaça, é proveniente de parte de plantas, e além de conservar, melhora o sabor do alimento, geralmente usado em carnes vermelhas e alguns peixes. Existem ainda dois processos de defumação, a frio e a quente, onde o processo a quente fornece uma vida útil maior ao alimento. Salga ou salmoura. Os alimentos são adicionados a uma grande quantidade de sal. A adição excessiva de sal retira a umidade do alimento, fazendo com que não exista água disponível para as reações químicas e para os micro-organismos se proliferarem. O congelamento de alimentos é uma técnica onde o alimento é mantido em temperaturas abaixo de 0 grau, entre 18 graus Celsius negativo e 40 graus Celsius negativo. Como as temperaturas são bem baixas, não ocorre a proliferação de micro-organismos. Mesmo após o descongelamento, os alimentos tendem a continuar com a mesma cor, sabor e textura, tornando-a uma técnica bem útil. A desidratação de um alimento é a operação de remoção da água, ou de qualquer outro líquido na forma de vapor, para uma fase gasosa insaturada. Este processo é feito através de um mecanismo de vaporização térmica, numa temperatura inferior à de ebulição. O ar é o mais usado meio de secagem de alimentos, pois o mesmo conduz calor ao alimento, provocando a evaporação da água. A pasteurização é um tipo de conservação aplicada ao leite, é o processo onde o leite é submetido a variações de temperatura. O leite é submetido a temperatura de 75 graus Celsius aproximadamente e imediatamente arrefecido, ou seja, submetido a temperaturas mais baixas próximas de zero, isso faz com que sejam destruídos micro-organismos patogênicos. No processo de esterilização, os alimentos são submetidos a altas temperaturas. Estas altas temperaturas faz com que todos os micro-organismos existentes no alimento sejam destruídos. Uma outra forma de conservar alimentos é através da adição de aditivos alimentares, conservantes. Aditivos alimentares são substâncias intencionalmente adicionadas aos alimentos, com o objetivo de conservar, intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não prejudiquem seu valor nutritivo. Uma das técnicas mais modernas é a liofilização, onde o alimento é desidratado e em seguida é congelado, sob vácuo. A técnica de ionização dos alimentos é um processo onde os alimentos são sujeitos a uma fonte de radiação que destrói insetos e micro-organismos. E para finalizar temos a fermentação, que é um processo que utiliza o crescimento controlado de micro-organismos selecionados, capazes de modificar sua textura, sabor e aroma, como também suas propriedades nutricionais. Temos a fermentação lática utilizada na produção de queijo e outros produtos como picles e azeitonas. A fermentação alcoólica é utilizada na elaboração de bebidas alcoólicas, onde temos como produtos vinhos e cervejas. E a fermentação acética, que possui como resultado a produção de vinagre.